Você já sabe que precisa sair. Não é uma suspeita, não é uma dúvida que vai e volta. É uma clareza que está lá, quieta e persistente, debaixo de tudo. Você sabe. Talvez já tenha tomado a decisão dezenas de vezes dentro da própria cabeça. Talvez já tenha ensaiado a conversa com o RH. Talvez já tenha atualizado o currículo numa madrugada de coragem que de manhã pareceu exagero. E você continua lá. E a explicação que você dá para si mesma é fraqueza, medo, falta de coragem. Que outras pessoas fariam o que você não consegue fazer. Que se você fosse mais forte, mais decidida, mais qualquer coisa, já teria saído. Eu preciso te dizer uma coisa. Essa explicação está errada. A dificuldade de sair de um emprego tóxico não é falta de coragem. É o resultado de mecanismos muito específicos, neurológicos, psicológicos e práticos, que tornam a saída genuinamente difícil. Não só para você, para qualquer pessoa que esteja dentro do que você está dentro. Entender esses mecanismos não é desculpa, é a única forma honesta de entender o que está acontecendo. Você já tomou a decisão de sair dentro da sua cabeça, mas não conseguiu agir? Me conta nos comentários. Deixa eu começar com algo que a maioria das pessoas não sabe sobre relações que machucam. Relações que alternam entre dor e alívio criam vínculos mais fortes do que relações consistentemente boas. Isso não é paradoxo. É neurociência. O cérebro libera dopamina na antecipação de recompensa incerta, não na certeza, na possibilidade. E um ambiente que é às vezes difícil e às vezes normal, às vezes humilhante e às vezes razoável, cria exatamente esse padrão. A recompensa existe, só não é previsível. E o cérebro que não sabe quando a recompensa vai chegar não consegue simplesmente desistir. Ele continua tentando, continua apostando, continua presente porque a próxima rodada pode ser diferente. Isso não é fraqueza. É o mesmo mecanismo que torna o jogo compulsivo tão difícil de largar. E é exatamente o mecanismo que opera num ambiente de trabalho que alterna entre tratamento inadequado e momentos de normalidade. Você não fica porque é ingênua. Você fica porque o seu cérebro foi condicionado a permanecer por um padrão que ele tem dificuldade genuína de resistir. Você consegue identificar os momentos de normalidade que faziam você acreditar que talvez as coisas melhorassem? Existe um segundo mecanismo que torna a saída especialmente difícil, e ele é cruel de uma forma muito específica. O ambiente tóxico compromete exatamente as funções cognitivas que você precisaria para tomar a decisão de sair. O córtex pré-frontal, responsável pela tomada de decisão complexa, pela visão de futuro, pela capacidade de avaliar situações com perspectiva, opera com capacidade reduzida quando o cortisol está cronicamente elevado. A pessoa que mais precisaria de clareza cognitiva para avaliar a situação e agir é exatamente a pessoa cujo acesso a essa clareza foi comprometido pela situação. É como estar presa numa sala que vai enchendo de água e descobrir que a água está afetando exatamente a parte do cérebro responsável por nadar. E tem mais. A autoestima que foi sendo corroída pelo ambiente tóxico afeta diretamente a capacidade de imaginar um futuro diferente. Quando você passa meses ou anos ouvindo que não é suficientemente boa, parte de você começa a acreditar. E uma pessoa que acredita que não é suficientemente boa tem dificuldade em se imaginar em outro lugar, sendo bem-sucedida, sendo tratada de forma diferente. O ambiente tóxico não só te machuca, ele compromete a capacidade de sair. Você percebeu que a dificuldade de imaginar um futuro diferente aumentou durante esse período? Agora preciso falar sobre os medos reais, porque parte da dificuldade de sair não é neurológica, é prática. E esses medos merecem ser levados a sério, não descartados como obstáculos que a coragem resolve. O medo financeiro é real. Contas existem, dependentes existem, mercado de trabalho difícil existe. A ideia de sair sem ter algo certo é genuinamente assustadora para a maioria das pessoas, e isso não é irracional, é responsabilidade. O medo de recomeçar é real. Anos investidos num lugar, relações construídas, conhecimento acumulado.
A ideia de começar do zero em algum lugar novo, de provar de novo o que você já provou, de ser desconhecida outra vez, tem um peso que não é pequeno. O medo de que seja igual em qualquer lugar é real, especialmente depois de meses sendo convencida de que o problema é você. Se o problema é você, mudar de emprego não resolve nada, você vai junto. E o medo do que vai acontecer depois que você sair, as consequências que a pessoa tóxica pode criar para a sua reputação, para as suas referências, para a narrativa que vai circular sobre por que você saiu, esse medo também é real e, em muitos casos, justificado. Esses medos não são desculpas, são razões. E razões merecem ser examinadas com seriedade, não varridas embaixo do tapete da coragem. Qual desses medos é o que mais pesa para você agora? Vou te contar algo sobre o período em que eu mesma fiquei mais tempo do que deveria numa situação profissional que claramente não era saudável. Eu tinha clareza, tinha consciência do que estava acontecendo, tinha até o vocabulário para nomear. E ficava. A justificativa que eu dava para mim mesma mudava dependendo do dia. Às vezes era o momento errado do mercado, às vezes era a responsabilidade com projetos em andamento. Às vezes, era a esperança genuína de que as coisas estavam melhorando, porque havia tido uma semana melhor. Mas havia algo mais fundo que demorei para admitir. Havia uma parte de mim que acreditava que sair seria uma forma de confirmar que eu não tinha sido boa o suficiente para fazer funcionar, que sair era desistir. E eu não era uma pessoa que desistia. Essa narrativa, a de que sair é fraqueza e ficar é força, é uma das mais eficientes para manter pessoas presas em situações que as destroem. Porque ela sequestra exatamente os valores que a pessoa tem de si mesma. A persistência vira armadilha. A lealdade vira corrente. A capacidade de aguentar vira evidência de que você deveria continuar aguentando. Quando finalmente saí, entendi que sair havia exigido mais coragem do que ficar jamais havia exigido. Ficar era o caminho de menor resistência. Sair foi o ato mais difícil e mais necessário. O que a narrativa de que sair é desistir está custando para você? Preciso falar sobre a esperança, porque ela é um dos mecanismos mais poderosos que mantém as pessoas dentro de situações que precisam deixar. Não esperança ingênua, esperança baseada em evidência real. Houve momentos melhores. Houve semanas onde as coisas pareciam estar mudando. Houve conversas onde a pessoa difícil pareceu razoável, até receptiva, e o cérebro registra esses momentos. Os usa como argumento contra a decisão de sair. E se as coisas realmente estiverem mudando? E se eu sair exatamente quando estava melhorando? E se eu estiver desistindo cedo demais? Esse é o mecanismo do reforço intermitente operando na decisão de sair. Os momentos de melhora não precisam ser frequentes para serem poderosos. Precisam ser suficientes para manter a possibilidade viva. A pergunta que ajuda a calibrar isso não é se as coisas melhoraram. É se o padrão geral mudou. Um episódio melhor numa série de episódios difíceis não é tendência. É variação dentro de um padrão que continua sendo o que sempre foi. O padrão é o que importa, não o episódio. E quando você olha para o padrão, não para os momentos que alimentam a esperança, mas para o arco completo, o que você vê? Agora preciso falar sobre culpa e lealdade, porque são duas das forças mais eficientes para manter pessoas presas e que raramente são reconhecidas como mecanismos de controle. A culpa aparece de formas muito específicas quando você considera sair. A equipe que vai ficar sobrecarregada, o projeto que está no meio, o colega que depende de você, a empresa que investiu na sua formação, o momento difícil pelo qual a organização está passando e que faz sair parecer abandono, e a lealdade, a sensação de que você tem responsabilidade com as pessoas ao redor, que sair é deixar alguém para trás, que uma pessoa leal não faz isso. Esses sentimentos são reais, e em relações genuinamente saudáveis, eles têm valor. Culpa e lealdade são parte do que nos torna humanos em relação. Mas em ambientes tóxicos, esses sentimentos são instrumentalizados. A culpa é alimentada estrategicamente.
A lealdade é invocada seletivamente. São usados para criar uma obrigação que não é recíproca, porque o ambiente que exige a sua lealdade raramente demonstrou lealdade a você. A pergunta que importa não é você deve lealdade a esse lugar. É esse lugar demonstrou lealdade a você. A resposta a essa pergunta já diz muito sobre o peso que a lealdade deveria ter na sua decisão. O que você sente que deve a esse lugar que ele não deve a você? Então, o que realmente ajuda quando você está nesse processo? A primeira coisa é parar de esperar o momento de clareza absoluta. A decisão de sair raramente chega como uma epifania. Ela se constrói, às vezes lentamente. E agir antes de ter certeza absoluta não é impulsividade. É reconhecer que a certeza absoluta raramente chega enquanto você ainda está dentro. A segunda é separar a decisão de sair da decisão de para onde ir. Você não precisa ter o próximo passo definido para saber que o passo atual não é sustentável. Às vezes, a clareza sobre o próximo passo só vem depois que você se compromete com a direção. A terceira é construir as condições práticas antes de agir. O medo financeiro é legítimo, então trabalhe nele. Reserve o que conseguir. Explore alternativas enquanto ainda está dentro. Faça o que for possível para reduzir o custo prático da saída antes de executá-la. A quarta é buscar perspectiva de alguém de fora. Não para que tomem a decisão por você, mas porque o isolamento do ambiente tóxico distorce a percepção do possível. Uma perspectiva externa pode mostrar opções que você parou de conseguir ver. E a quinta, a mais simples e a mais difícil. Permita que sair seja difícil e necessário ao mesmo tempo. Dificuldade não é sinal de que é a decisão errada. Às vezes, é sinal de que é a mais importante. O que você precisaria ter no lugar para que sair se tornasse possível? Se você chegou até aqui, ainda dentro, ainda sabendo que precisa sair e ainda não conseguindo, eu quero que você leve uma coisa. Você não é fraca. Você está num sistema que foi construído, consciente ou não, para ser difícil de deixar, que comprometeu as suas ferramentas cognitivas, que usou os seus valores contra você, que alimentou a esperança nos momentos certos para manter você presente, que criou culpa e lealdade como correntes invisíveis. Isso não é fraqueza de quem fica. É eficiência de um sistema que se beneficia de que você fique. E quando você finalmente sair, e você vai sair, não vai ser porque de repente ficou mais forte. Vai ser porque algo dentro de você decidiu que o custo de ficar finalmente superou o custo de sair. Esse momento vai chegar. Para algumas pessoas, chega depois de meses. Para outras, depois de anos. Mas chega. E quando chegar, você vai olhar para trás e entender que cada dia que ficou não foi covardia. Foi o processo de chegar até aquele momento com tudo o que ele exige. Sair é difícil e necessário. Essas duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Cuida de você. O próximo passo não precisa ser perfeito, precisa ser na direção certa.